Quando ninguém esperava, Yuri Alberto embarcou para a Itália no início da temporada, e o Corinthians passou a viver dias de preocupação silenciosa nos bastidores. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Corinthians antes de todo mundo. A temporada de 2026 começou oficialmente para o Corinthians, mas um detalhe chamou a atenção logo de cara. Enquanto o elenco se reapresentava no CT Joaquim Grava, um dos principais nomes do time não estava presente. Yuri Alberto não apareceu junto com os companheiros, e isso acendeu um alerta imediato entre torcedores e dirigentes. A ausência não foi por lesão nem por atraso injustificado. Yuri Alberto viajou para a Itália para dar andamento ao processo de cidadania italiana. A viagem foi previamente acordada com a diretoria do Corinthians e faz parte de um planejamento pessoal do jogador. Mesmo assim, a situação gera desconforto. O Corinthians estreia na temporada no dia 11 e enfrenta a Ponte Preta logo na primeira rodada. A preparação é curta, o calendário é apertado e qualquer ausência pesa principalmente quando se trata do principal atacante do elenco. Internamente, o clube trata o assunto com cautela. Oficialmente a viagem está autorizada e o jogador deve se reapresentar nos próximos dias, mas o clima não é de total tranquilidade. Isso porque a ida de Yuri Alberto para a Air Itália acontece em meio a um histórico recente de interesse de clubes europeus. Segundo a imprensa italiana, a Roma formalizou uma proposta ao atacante na última janela europeia. O valor girava em torno de 28 milhões de euros. Na época, o Corinthians recusou prontamente. Entendeu que perder o seu artilheiro naquele momento seria um prejuízo esportivo irreparável. Mas o cenário agora é diferente. O clube vive uma situação financeira mais delicada. A nova gestão trabalha para equilibrar as contas. E qualquer proposta de grande valor passa a ser analisada com ainda mais atenção. Outro ponto que preocupa a torcida é a divisão dos direitos econômicos. O Corinthians possui apenas 50% dos direitos de Yuri Alberto após a negociação com o Zenit. Isso significa que em uma eventual venda, o clube ficaria com apenas metade do valor total da negociação. Na prática, uma proposta semelhante à da Roma renderia ao Corinthians algo em torno de 14 milhões de euros. Um valor importante para o caixa, mas que levanta uma dúvida enorme. Vale a pena abrir mão do principal atacante por esse montante? Yuri Alberto não é um jogador comum no elenco. Nos últimos anos, ele se consolidou como referência ofensiva do time. Em 2025, marcou 19 gols e foi o artilheiro do Corinthians na temporada. No total, soma 76 gols em 207 partidas com a camisa alvinegra. Esses números explicam por que qualquer movimentação envolvendo o jogador gera apreensão. O Corinthians construiu grande parte do seu poder ofensivo em torno de Yuri Alberto. Perdê-lo significaria mudar completamente a estrutura do time. A viagem para a Itália reacende debates que estavam adormecidos. Existe risco real de uma nova investida europeia. Existe interesse antigo. Existe uma situação financeira que pressiona. E existe um jogador que se valoriza a cada temporada. A pergunta que começa a circular entre os torcedores é inevitável. O Corinthians corre o risco de perder Yuri Alberto neste início de temporada. A preocupação do Corinthians não está exatamente na viagem em si, mas no contexto em que ela acontece. Yuri Alberto não viajou em um momento qualquer. Ele embarcou para a Itália justamente quando o mercado europeu começa a se aquecer e quando clubes italianos voltam a monitorar atacantes com perfil decisivo. A cidadania italiana não é apenas um documento pessoal. No futebol, ela muda tudo. Com o passaporte europeu, o jogador deixa de ocupar vaga de estrangeiro. Isso facilita negociações, acelera processos e aumenta o interesse de clubes da Série A. É por isso que a movimentação gera alerta. Mesmo com a autorização da diretoria, o Corinthians sabe que uma viagem dessas naturalmente coloca o atleta no radar. Empresários circulam, conversas acontecem, sondagens surgem. O histórico recente reforça esse temor. Na última janela, a Roma apresentou uma proposta considerada alta para os padrões brasileiros. Foram cerca de 28 milhões de euros colocados na mesa. O Corinthians recusou porque precisava do jogador dentro de campo e porque ainda sonhava com títulos. Agora o cenário mudou. A situação financeira do clube é mais apertada. A nova gestão
assumiu com um discurso de responsabilidade e equilíbrio, e isso faz com que qualquer proposta semelhante volte a ser analisada com outros olhos. Existe ainda o fator contratual. Yuri Alberto tem mercado, tem números, tem idade e tem visibilidade. Isso coloca o Corinthians em uma posição delicada. Segurar o jogador é fundamental esportivamente, vender pode ser importante financeiramente. O problema está na divisão dos direitos econômicos. O Corinthians detém apenas 50%. Isso significa que mesmo uma venda milionária não resolve todos os problemas do clube. Metade do valor vai para o outro lado. Internamente, a diretoria faz contas diariamente, avalia cenários, analisa impacto esportivo e financeiro. Não existe decisão tomada, mas existe preocupação real. A comissão técnica acompanha tudo de perto. Dorival Júnior sabe que perder Yuri Alberto exigiria uma reformulação imediata do ataque. Não existe reposição simples para um jogador com esse histórico recente. Além disso, o calendário não ajuda. O Corinthians estreia no dia 11. Poucos dias de preparação. Qualquer indefinição prolongada afeta o planejamento. A torcida percebe isso. O clima nas redes é de apreensão, ninguém acusa o jogador, a viagem foi autorizada, mas o medo de uma negociação surpresa existe, porque no futebol, quando surgem oportunidades, clubes se mexem rápido, e o Corinthians não quer ser pego desprevenido, mas ainda existe um fator decisivo nessa história, a vontade do próprio Yuri Alberto, e esse detalhe pode mudar completamente o rumo dos próximos capítulos. O fator que mais pesa agora é a vontade de Yuri Alberto. Nenhuma negociação avança se o jogador não estiver convencido do próximo passo. E internamente o Corinthians sabe disso. Por isso acompanha de perto cada movimento mesmo durante a viagem à Itália. Yuri Alberto sempre deixou claro que sonha em voltar ao futebol europeu. Ele já viveu essa experiência e entende que a janela de oportunidade não fica aberta para sempre. Idade, desempenho e mercado precisam estar alinhados, e hoje esse alinhamento existe. Ao mesmo tempo, o atacante construiu uma relação forte com o Corinthians. Ele é referência técnica, artilheiro e líder silencioso do elenco. A torcida confia, a comissão técnica confia e o projeto esportivo passa diretamente por ele. Esse conflito é o que torna a situação delicada. De um lado, o desejo pessoal de crescimento profissional, do outro, a responsabilidade esportiva com um clube que aposta nele como pilar para 2026. A diretoria mantém diálogo constante com o staff do jogador. O recado é claro: o Corinthians não quer vendê-lo a qualquer custo. Só existe conversa se a proposta for realmente vantajosa dentro do cenário atual. Também ficou estabelecido que nenhuma negociação será feita às pressas. O clube não quer repetir erros do passado, quando decisões apressadas desmontaram o time em momentos cruciais. A viagem para a Itália, portanto, não significa uma saída iminente, mas funciona como gatilho, reacende interesses, facilita contatos e aumenta a tua atenção sobre o caso. A comissão técnica trabalha com cautela. Dorival Júnior prepara o elenco considerando a presença de Yuri Alberto, mas também avalia alternativas. Não por pessimismo, mas por prudência. Dentro do vestiário, o clima é de expectativa. Os jogadores sabem da importância do companheiro e sabem que perder o principal atacante mudaria o desenho do time. A torcida acompanha cada detalhe. Qualquer notícia gera repercussão imediata. O nome de Yuri Alberto movimenta paixões, porque ele representa gols, representa decisões, representa confiança. O Corinthians vive um momento de transição, busca equilíbrio financeiro sem abrir mão de competitividade. E essa equação passa diretamente pelo futuro do camisa 9. Nada está decidido, mas o simples fato de o assunto estar em pauta já mostra o tamanho do desafio. Agora resta entender o que pode acontecer nos próximos dias, quais cenários estão sobre a mesa e como o Corinthians pretende agir caso uma proposta oficial apareça. Nos próximos dias, o Corinthians entra em um momento decisivo. A reapresentação de Yuri Alberto será observada com lupa. Cada gesto, cada declaração e cada movimento passam a ter peso, porque a partir daí o clube precisa definir com clareza qual caminho vai seguir.
Se nenhuma proposta oficial aparecer, o Corinthians mantém o plano original. Yuri Alberto segue como titular absoluto, referência ofensiva e peça central do projeto esportivo para 2026. A comissão técnica entende que com ele, o time ganha força, competitividade e confiança. Mas se uma proposta semelhante à anterior voltar à mesa, o cenário muda. A diretoria terá que tomar uma decisão difícil. De um lado, a necessidade financeira. Do outro, a perda esportiva imediata. Uma venda por cerca de 28 milhões de euros renderia ao Corinthians algo em torno de 14 milhões de euros por conta da divisão dos direitos econômicos. É um valor importante, mas que não resolve todos os problemas. E principalmente não garante reposição automática do mesmo nível. Por isso, a análise é profunda. A diretoria avalia se o impacto financeiro compensa a reconstrução ofensiva que seria necessária. Avalia o mercado. Avalia opções, avalia riscos. Dorival Júnior já deixou claro que perder Yuri Alberto exigiria uma contratação imediata. Não há espaço para improvisos. O calendário é pesado. O time precisa estar pronto desde o início. A nova gestão não quer decisões impulsivas. Quer coerência. Quer planejamento. Quer evitar que uma venda gere um efeito dominó negativo dentro do elenco. A torcida vive dias de ansiedade. Ninguém quer perder o principal artilheiro. Mas muitos entendem a realidade financeira. O dilema divide opiniões e mostra como a situação é complexa. O mais importante é que o Corinthians agora trabalha com transparência interna e estratégia. Não existe desespero, existe cautela. A viagem para a Itália foi autorizada. O processo de cidadania segue, mas o futuro de Yuri Alberto ainda será definido dentro do clube, com diálogo, com números, com responsabilidade. Os próximos dias serão decisivos. O mercado observa, a Europa monitora. E o Corinthians precisa estar preparado para qualquer cenário. E eu quero saber de você. Se uma proposta milionária chegar, você venderia Yuri Alberto agora? Ou seguraria o atacante mesmo com pressão financeira? Deixa seu comentário. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. Porque essa história ainda pode ter novos capítulos e você vai acompanhar tudo aqui.